Há uma quietude que precede a tempestade. E hoje, Gêmeos, você desperta nessa quietude. Mas não é o silêncio do vazio. É o silêncio da responsabilidade. Por semanas, talvez meses, você enviou sinais ao cosmos. Desejos sussurrados em velas de aniversário, intenções digitadas no aplicativo de notas às 3 da manhã, orações que escaparam de seus lábios enquanto contemplava a lua. Você pediu. Você sonhou. Você teve esperança. E o universo, paciente e atento, registrou cada pedido. Agora, a conta chegou. Não como uma punição. Não como uma ameaça. Mas como um recibo sagrado. Hoje, a energia pede que você observe o que atraiu e compreenda o verdadeiro custo de recebê-lo. Não há julgamento neste momento. Apenas matemática. Apenas equilíbrio. O universo não cobra em dinheiro. Cobra em alinhamento. E hoje, Gêmeos, a transação começa. Existe uma prateleira no universo onde seus recibos são guardados. Não em papel. Não em tinta. Mas no acúmulo silencioso de cada oração que você não realizou. Cada limite que você prometeu a si mesmo construir e depois abandonou. Cada vez que você disse que merecia algo melhor e aceitou menos antes do pôr do sol. Você pode não ter percebido que estava pedindo emprestado. Mas cada vez que você perseguia uma situação que já havia se encerrado, você estava usando suas reservas. Cada vez que você permanecia em uma conversa que já havia terminado, você estava tomando um empréstimo contra a sua paz. Cada vez que você se convencia de que quase era o suficiente, quase escolhido, quase amado, quase curado, você assinava seu nome em uma linha que não leu com atenção. E agora, Gêmeos, o livro Razão se abriu. Hoje, você pode senti-lo como um peso silencioso atrás das costelas. Não é alto. Não é dramático. Apenas está presente. Como a consciência de um envelope que você vinha evitando, que foi enfiado por baixo da porta enquanto você dormia. Você não precisa abri-lo ainda. Mas não pode fingir que ele não está lá. Isso não é punição. Não é o karma afiando suas ferramentas. É simplesmente a natureza da energia. O que é enviado precisa, em algum momento, ser contabilizado. Não porque o universo seja vingativo, mas porque o universo é preciso. Ele não esquece. Ele não perde registros. Ele simplesmente espera até que você esteja pronto para ver o quadro completo. E você está pronto. É por isso que você sente isso agora. É por isso que hoje tem uma textura que ontem não tinha. A névoa se dissipou o suficiente para que você veja o contorno do que deve. Não com culpa, não com vergonha, mas com honestidade. Você deve a si mesmo a verdade sobre o que realmente deseja. Você deve a si mesmo o encerramento que deu a todos os outros, mas negou ao seu próprio coração. Você deve ao seu eu futuro a coragem de parar de fingir que talvez seja um endereço válido para se viver. O livro Razão Cósmico não cobra juros em dinheiro. Cobra em energia. E para um geminiano, energia é a sua moeda mais preciosa. Você a gasta em conversas, em curiosidade, na busca incessante por compreensão. Você a oferece livremente, às vezes de forma imprudente, porque acredita que sempre haverá mais de onde veio. E haverá. Mas o livro Razão está lhe perguntando hoje. Para onde foi tudo isso? Quem recebeu a versão de você que você nunca se deu? Quais sonhos você começou a esboçar e abandonou no meio do caminho, deixando a tinta secar e as páginas se enrolarem? Este capítulo não trata de arrependimento. O arrependimento é um quarto trancado. Trata-se de inventario. Você está sendo convidado simplesmente a olhar. Não para consertar. Não para retribuir. Não para resolver. Apenas para testemunhar a forma daquilo que você atraiu para a sua vida e daquilo que deixou por resolver. Porque você não pode receber o que pede se suas mãos ainda estiverem cheias daquilo que você nunca terminou de processar. A conta chegou. Mas não é uma exigência. É um convite. É o universo dizendo: você tem pedido coisas novas com o recibo antigo ainda no bolso. Deixe-me guardar isso para você. Deixe-me liberar espaço. Deixe-me mostrar o que você tem carregado para que possa decidir o que realmente lhe pertence. Você não precisa entender tudo hoje. Basta reconhecer que o envelope está lá. E que, pela primeira vez em muito tempo, você não tem medo de abri-lo. Seu planeta regente tem estado observando. Não à distância. Não com julgamento.
mas com a atenção silenciosa de alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Mercúrio, o mensageiro, o escriba, o guardião dos seus pensamentos e da sua língua, tem acompanhado cada conversa da qual você se afastou cedo demais. Cada palavra que você engoliu quando deveria ter dito. Cada frase que você ensaiou no espelho, mas nunca proferiu. E hoje, Mercúrio volta seu olhar diretamente para você. Não para expô-lo, não para envergonhá-lo, mas para testemunhá-lo. Para acolher a verdade que você tem circulado por semanas sem conseguir alcançar. Para dizer: estive aqui o tempo todo. Vi tudo. E não vou embora. Há um motivo para este momento chegar sob a influência de Mercúrio. Porque suas dívidas, Gêmeos, não são escritas em dinheiro. Elas são escritas em palavras. As promessas que você fez a si mesmo à meia-noite e quebrou ao meio-dia. Os pedidos de desculpas que você devia a alguém, mas que transformou em explicações. O amor que você sentiu, mas não conseguiu expressar, então o enterrou sob a sagacidade, a evasiva e a segurança de um estou bem. Você pensa que as palavras são como o ar. Você pensa que, porque as pronuncia e elas desaparecem, não deixam rastro. Mas Mercúrio se lembra. Cada limite não dito. Cada sim que deveria ter sido um não. Cada vez que você riu quando queria chorar porque rir era mais rápido, mais fácil e não exigia a presença de ninguém. Mercúrio registrou tudo. Não para guardar rancor, mas para retornar a você agora, neste exato momento, porque você finalmente está pronto para receber. Hoje, você pode sentir a presença de Mercúrio como uma sensibilidade aguçada ao som, ao silêncio, ao peso do que ficou por dizer entre você e outra pessoa, ou entre você e você mesmo. Sua mente pode divagar para conversas antigas que você pensava ter enterrado. Você pode ouvir uma música que lhe lembra uma versão de si mesmo que você não reconhece mais. Isso não é regressão. É Mercúrio devolvendo a sua própria voz. E perguntando: o que você realmente quer dizer agora? Não o que você deveria dizer. Não o que seria mais fácil. Não o que deixaria todos confortáveis. Mas o que estava esperando no fundo da sua garganta, paciente e persistente, pelo momento em que você finalmente lhe desse permissão para existir. Esta é a raiz energética da contabilidade de hoje. Porque você não pode acertar as contas cósmicas se ainda estiver falando uma linguagem emprestada. Você não pode se alinhar com o que lhe é destinado se ainda estiver usando palavras que pertencem a quem você costumava ser. Mercúrio não está aqui para puni-lo pelo que você deixou inacabado. Mercúrio está aqui para lembrá-lo de que você é o autor da sua própria narrativa. E você tem permissão para revisá-la. Então, permita-se sentir o peso dessa testemunha. Não como vigilância. Não como escrutínio. Mas como a presença terna de um guia que percorreu cada corredor da sua mente e ainda escolhe ficar. Mercúrio conhece seus padrões. Mercúrio sabe que você inicia as coisas com paixão e, às vezes, as deixa esfriar antes de estarem completas. Mercúrio sabe que você não é preguiçoso, você é disperso, não por falta de disciplina, mas porque sente tudo e todos ao mesmo tempo e nem sempre sabe onde concentrar sua atenção primeiro. E ainda assim, Mercúrio permanece. Porque Mercúrio vê não apenas as palavras que você deixou por dizer, mas também aquelas para as quais você está reunindo coragem. As frases que se formam lenta, imperfeita, belamente nos espaços silenciosos entre os pensamentos. Mercúrio está testemunhando o seu devir. E hoje, isso basta. Hoje, você não precisa dizer tudo. Você só precisa admitir que há algo que você vem querendo dizer. Só o fato de poder entrar já é pagamento. Você carrega consigo desejos que nunca concretizou plenamente. Não os desejos casuais que você menciona de passagem, aqueles dos quais você ri com os amigos e depois esquece. Esses são leves. Esses são fáceis. Esses não exigem nada de você. Não, os desejos que você carrega hoje são aqueles que você expressou apenas uma vez, num raro momento de honestidade, e depois enterrou tão fundo que quase se convenceu de que nunca existiram. Mas elas existem. Sempre existiram. São a vida que você descreveu para si mesmo quando estava sozinho e vulnerável. A versão do amor sobre a qual você escreveu em diários que depois queimou. A carreira que você pesquisou às 2 da manhã e fechou a janela do navegador antes que alguém pudesse ver. A cidade em que você imaginou morar. A pessoa que você esperava se tornar.
O filho que você talvez desejasse ter. O pedido de desculpas que você sonhou em receber. O pedido de desculpas que você sonhou em fazer. Esses desejos não se dissiparam porque você parou de expressá-los. Eles se acomodaram. Encontraram morada no tecido mole sob suas costelas, no espaço entre sua expiração e sua próxima inspiração. Tornaram-se parte da sua arquitetura energética. E cada vez que você passava por algo que lhe lembrava deles, uma fotografia, o nome de uma rua, a risada de um estranho que lhe soava familiar, você sentia uma pequena e inexplicável dor. Essa dor é o peso dos desejos não expressos. E hoje, a conta chega. Não para te cobrar por querer. Não para te punir por sonhar. Mas para perguntar. Por que você parou? Porque decidiu que seus desejos eram impraticáveis demais, tardios demais, improváveis demais? Porque você se tornou a pessoa que diz para si mesma talvez um dia e nunca volta para verificar se esse dia chegou. Você não está sendo julgado por ter sonhos não realizados. Toda alma carrega desejos que nunca se concretizarão. Isso não é fracasso. Isso é ser humano. O que o universo está recolhendo hoje não são os desejos em si, mas a história que você construiu em torno deles. A narrativa de que você não é o tipo de pessoa que tem o direito de ter isso. A crença de que desejar profundamente é perigoso porque desejar profundamente significa que você tem algo a perder. Gêmeos, você gastou tanta energia se protegendo da decepção que também se protegeu das possibilidades. Você manteve seus desejos à distância, os segurou vagamente, recusou-se a se comprometer com eles caso eles não se comprometessem com você. Você teve medo de dizer é isso que eu quero porque então teria que encarar as consequências de não conseguir. Então você fica pairando no meio termo. Permanece vagal. Mantém suas opções em aberto. Mas opções não são o mesmo que direção. E desejos que nunca são realizados não podem te guiar a lugar nenhum. Hoje, você está sendo convidado a escolher um. Não todos. Não aqueles que já não servem mais. Não os sonhos que pertenciam a alguém que você já foi. Apenas um. Um desejo que você tem guardado em silêncio, em segredo, com carinho. Um desejo que ainda brilha quando você se permite encará-lo de frente. Um desejo que você não matou com a praticidade ou com o tempo. Pegue-o, segure-o, sinta seu peso. Isso não é um compromisso de conquistá-lo. Não é uma promessa de buscá-lo. É simplesmente um reconhecimento. É você dizendo, eu te vejo. Eu me lembro de você. Você ainda é meu. E nesse reconhecimento, algo muda. Não porque o universo de repente concede o desejo, mas porque você para de fingir que não o quer. E fingir, gêmeos, é a dívida mais cara que você carrega. Custa sua autenticidade. Custa a energia que você poderia usar para construir, mas que, em vez disso, usa para se esconder. O peso dos desejos não expressos é grande porque você os carrega em segredo. Mas, no momento em que você os nomeia, eles se tornam mais leves. Não porque desaparecem, mas porque finalmente estão onde deveriam estar. Fora das sombras, à luz do dia, repousando na palma da sua mão em vez de enterrado sob suas costelas. Você não precisa saber o que vem a seguir. Basta admitir que ainda deseja algo. Essa admissão por si só já é o pagamento. Uma parte de você quer encerrar este roteiro agora mesmo. Não porque esteja mal escrito. Não porque as palavras não lhe digam nada. Mas porque elas dizem muito. Porque em algum lugar entre a testemunha de Mercúrio e o peso dos seus desejos não expressos, você sentiu algo mudar sob o seu externo. Aperto. Uma mudança de temperatura. A sensação silenciosa e familiar de uma porta começando a se fechar. Isso é resistência. E não é seu inimigo. A resistência não é a ausência de prontidão. A resistência é a guardiã no limiar do seu próprio devir. É a parte de você que te manteve a salvo em meio a cada decepção, cada abandono, cada vez que você deu um nome ao seu coração e o viu partir. A resistência não está tentando te sabotar. A resistência está tentando te proteger da lembrança de como foi a última vez que você acreditou em algo e esse algo não acreditou em você. Então, hoje, quando sentir vontade de se distrair, de abrir uma nova aba, de enviar uma mensagem sem querer, de reescrever mentalmente a última hora em algo menos perturbador, pare. Não se culpe pelo impulso. Não o chame de fraqueza. Chame-o pelo que é, uma estratégia de sobrevivência que já cumpriu seu papel e agora tem medo de se aposentar.
Estão lhe pedindo para depor a armadura que você veste há tanto tempo que se fundiu à sua pele. É claro que você resiste. É claro que a parte de você que aprendeu a se esquivar antes mesmo de aprender a falar está se manifestando agora. É claro que a memória muscular da fuga está se ativando. Isso não é fracasso. É a prova de que você está à beira de algo real. A resistência só surge nas portas que de fato levam a algum lugar. Ela não guarda salas vazias. Hoje, geminiano, você pode notar que sua mente está excepcionalmente agitada. Pode se sentir inquieto, irritável, inexplicavelmente cansado, pode se pegar desejando barulho, companhia, qualquer coisa que abafe o silêncio em que tem estado imerso, Isso não é fraqueza. É a resposta natural do organismo à exposição. Você esteve envolto, em camadas protetoras por tanto tempo que até mesmo uma luz suave parece uma intrusão. Mas eis o que a resistência não quer que você saiba. Ela não sobrevive ao reconhecimento. No momento em que você diz para si mesmo: percebo que estou tentando fugir, a fuga perde o ímpeto. No momento em que você nomeia o medo: tenho medo do que acontecerá se eu realmente acreditar nisso, o medo começa a se dissipar. Não porque desaparece, mas porque finalmente é visto. E o que é visto pode ser acolhido. O que é visto pode ser acalmado. O que é visto não precisa mais clamar por atenção. Então, hoje, quando sentir vontade de desviar o olhar, tente algo diferente. Não se force a permanecer presente. Isso é apenas outra forma de controle. Em vez disso, simplesmente observe sua própria estratégia de fuga com curiosidade. Aí está. Há aquela parte de mim que ainda acredita que a esperança é perigosa. Há aquela parte de mim que prefere se decepcionar antecipadamente a correr o risco de se decepcionar depois. Há aquela parte de mim que confunde autoproteção com autoabandono. Você não precisa convencer essa parte de você a mudar de ideia. Você não precisa discutir com ela, ignorá-la ou provar que está errada. Você só precisa agradecê-la pelo serviço prestado. E, gentilmente e com compaixão, deixe-a saber que você não está mais em perigo. O perigo passou há muito tempo. O que resta não é a ameaça, mas sim a transformação. E a transformação, apesar de toda a sua beleza, é também uma espécie de pequena morte. Você está sendo convidado a se desapegar de uma versão de si mesmo que era muito boa em sobreviver. Não porque essa versão tenha falhado com você, mas porque você superou as condições que a tornavam necessária. Resistir não é sinal de que você está fazendo algo errado. Resistir é sinal de que você finalmente está fazendo algo de verdade. O momento chega silenciosamente. Não com um estrondo. Não com uma revelação. Não com a clareza repentina que você esperava. Ele chega no espaço entre uma respiração e a seguinte, quando sua mente não está realizando suas acrobacias habituais e seu coração não está acelerado em busca da próxima distração. Ele chega na quietude que você vinha evitando. E nesse silêncio, você finalmente lê o recibo. Não se trata de uma lista detalhada de cada erro que você já cometeu. Nem de um catálogo de todas as vezes em que você ficou aquém. Não é isso que o universo tem reservado para você. Você tem se preparado para o julgamento, para a condenação, para a evidência de que, de alguma forma, está atrasado, em falta, exagerado ou insuficiente. Mas, quando finalmente abre o envelope, o que encontra não é um veredicto. É uma reflexão. A conta não é uma lista do que você deve. A conta é uma lista do que você carregou e que nunca lhe pertenceu. A culpa que você herdou de pessoas que não se desculparam. A vergonha que você absorveu de situações que nunca foram sua culpa. A responsabilidade que você assumiu por emoções que não lhe pertenciam. As expectativas que você atendeu para os outros e as expectativas que você abandonou para si mesmo. O amor que você deu em moedas que ninguém pediu, esperando que alguém um dia o retribuísse em uma linguagem que você pudesse entender. Tudo, detalhado. Tudo, datado. Tudo, testemunhado. E agora, tudo, pronto para ser divulgado. Este é o ponto de virada, Gêmeos. Este é o momento em que você para de esperar que o universo o castigue e percebe que o universo está esperando que você se perdoe. A dívida nunca foi cósmica. A dívida nunca foi kármica. A dívida era a história que você contou a si mesmo sobre a sua própria indignidade. E você vem pagando juros por essa história há anos.
Mas o recibo não está pedindo que você pague. O recibo está pedindo que você receba. Receba a compreensão de que você fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Receba a compreensão de que algumas de suas escolhas não foram erros, mas experimentos que lhe forneceram informações necessárias. Receba a compreensão de que você não está atrasado, não está quebrado, não é demais, não é tarde demais. Receba a compreensão de que a versão de você que acumulou essa dívida energética não foi descuidada, egoísta ou indigna. Essa versão estava simplesmente tentando sobreviver e nem sempre sabia como fazê-lo com delicadeza. E receba esta, a verdade mais difícil de todas: você já está perdoado. Não porque você mereceu. Não porque você pagou suas dívidas. Mas porque o universo não guarda dívidas da mesma forma que os humanos. O universo não mantém registros para punir. O universo mantém registros para lhe mostrar, no exato momento em que você estiver pronto para ver, o quão longe você chegou dos lugares dos quais um dia acreditou que jamais escaparia. Então, olhe para o recibo. Olhe mesmo. Leia cada linha. Não para memorizar seus fracassos, mas para testemunhar sua resiliência. Você sobreviveu a cada transação naquela página. Você ainda está aqui. Você ainda está se tornando alguém. E você ainda está, contra todas as probabilidades, disposto a crescer. Essa disposição não é dívida. Essa disposição é a moeda que o universo vem acumulando desde sempre. Você achava que pagar doeria. Achava que o universo arrancaria algo de você, seu orgulho, seu conforto, suas defesas cuidadosamente construídas. Achava que quitar a conta significava perder. E porque passou a vida inteira associando perda a fracasso, você se escondeu deste momento, esperando que o cobrador simplesmente se esquecesse do seu endereço. Mas o universo não esquece. Também não pune. Ele troca. Este é o capítulo em que você aprende que equilíbrio não é subtração. Equilíbrio é redistribuição. Não lhe estão pedindo para abrir mão de algo precioso. Estão lhe pedindo para devolver o que nunca lhe pertenceu, para que suas mãos estejam finalmente livres o suficiente para receber o que estava esperando por você. Observe o que você tem guardado. A esperança que você depositou em alguém que claramente deixou claro que não podia mantê-la. A fé que você depositou em situações que já haviam demonstrado suas limitações. A crença que você preservou em futuros que nunca foram planejados para incluir você. Você pensou que se apegar era lealdade. Você pensou que deixar ir era traição. Mas, Gêmeos, você tem guardado cômodos vazios. Você tem regado plantas que pararam de crescer há estações. Você tem pago aluguel por espaços nos quais não vive mais. A troca gentil pede apenas isto: deixe ir o que já se foi. Não porque você esteja desistindo, mas porque finalmente está orando a verdade de que o relacionamento, o emprego, o sonho, a versão de si mesmo, tudo isso já terminou. Você foi apenas o último a partir. E permanecer após o fim não revive o que foi, apenas adia o que poderia ser. Então, hoje, a troca começa. Não com uma cerimônia dramática. Não com despedidas lacrimosas que você ensaia e grava. As trocas mais suaves acontecem nos momentos mais tranquilos. Você para de checar o perfil da pessoa. Você para de ensaiar a conversa que nunca terá. Você para de se desculpar pelos limites que impôs. Você para de esperar por um pedido de desculpas que, de qualquer forma, não mudaria nada. Você para de tentar provar seu valor para pessoas que nunca foram qualificadas para avaliá-lo. E com a libertação, algo muda. Não porque eles percebam. Não porque o universo te recompense com algo novo. Mas porque você percebe. Você percebe a ausência do peso que havia esquecido que carregava. Você percebe a respiração que flui mais livremente por um peito que já não está mais apertado pela antiga dor. Você percebe que o silêncio que antes temia se transformou em algo completamente diferente, não em vazio, mas em amplitude. Isso não é perda. Isso é alinhamento. A troca gentil não te empobrece. Ela te reconecta com o seu centro, o seu eixo, a sua órbita. Ela te lembra que você era inteiro antes de qualquer um desses apegos chegar, e você será inteiro depois que eles partirem. A plenitude não é algo que se conquista através da acumulação. A plenitude é o que permanece depois que você se desapega daquilo que nunca deveria ter ficado. E aqui está o mistério, Gêmeos. Quando você se liberta com gratidão em vez de ressentimento,
O que você liberta não desaparece. Transforma-se. O amor que você deu se torna sabedoria. O tempo que você dedicou se torna experiência. A fé que você demonstrou se torna autoconfiança. Nada é desperdiçado. Nada se perde. Tudo apenas se move. É realocado. Reclassificado no livro Razão Cósmico. De dívida para aprendizado. Você não está pagando uma conta. Você está completando um ciclo. E a conclusão, apesar de toda a sua quietude, é sagrada. A assinatura foi escrita. Não com tinta. Não com sangue. Não em qualquer meio permanente que você possa encontrar ou recuperar. A assinatura foi escrita no momento em que você parou de fingir. Na respiração que você soltou sem cerrar os dentes em seguida. No espaço entre pensar na mudança e torná-la realidade. E agora, há silêncio. Não o silêncio frio do abandono. Não o silêncio pesado da opressão. Uma quietude de outra qualidade. Uma que você não reconhece de imediato porque passou tanto tempo vivendo no ruído. O ruído do excesso de pensamento, do excesso de explicações, do excesso de trabalho para pessoas que nunca lhe pediram para carregá-las. O ruído dos deveria e dos e se e o zumbido implacável da inadequação. Mas esse ruído não foi silenciado. Ele foi superado. Você está agora sentado no silêncio que se segue a um acerto de contas honesto. E não é tão assustador quanto você imaginava. Não é vazio. É pleno. Pleno da energia que antes estava presa em ciclos antigos, agora liberada e circulando livremente. Pleno do espaço onde a culpa costumava habitar, agora aguardando o que quer que você escolha plantar ali. Pleno da silenciosa companhia da sua própria alma, que tem esperado pacientemente, gentilmente, eternamente, que você pare de fugir para que ela finalmente possa alcançá-la. Isto não é um fim. É uma pausa. Uma pausa sagrada. O tipo de pausa que ocorre entre a conclusão de um capítulo e o início de outro, quando o autor larga a caneta e simplesmente respira. Você não precisa escrever a próxima página hoje. Você não precisa saber o que vem a seguir. Você só precisa repousar na certeza de que a transação está completa. A conta foi paga. Não com sofrimento. Não com sacrifício. Não com autoflagelação ou remorso fingido. Você pagou a conta no momento em que parou de fugir de si mesmo. Você a pagou quando leu o recibo e não hesitou. Você a pagou quando escolheu a libertação em vez do ressentimento, quando escolheu a verdade em vez do conforto, quando escolheu a si mesmo em vez da versão de si que os outros achavam mais conveniente. Você pagou o preço, Gêmeos, simplesmente por estar aqui. Por permanecer na quietude tempo suficiente para sentir a mudança. Por confiar que o silêncio não era um vazio, mas um receptáculo. Por acreditar, contrariando todos os seus condicionamentos, que você era digno de quitar as dívidas e recomeçar do zero sem precisar merecer esse direito. Então descanse agora. Não porque o trabalho esteja concluído. O trabalho nunca termina. O devir não é um destino. É o ritmo do seu próprio coração em constante transformação. Mas esta fase do trabalho, a prestação de contas, o testemunho, a libertação, a entrega, esta fase está completa. E você a completou com mais graça do que imagina. O silêncio após a assinatura não é o fim da sua história. É o começo de uma história que você escreve a partir da sua própria essência, e não da dívida. E as palavras virão quando estiverem prontas. Os desejos se tornarão mais claros. A direção se revelará. Mas por agora, neste momento, nesta preciosa respiração suspensa entre quem você era e quem você está se tornando, só existe o silêncio. E no silêncio, você não está perdido. Você é encontrado. Você acabou de fazer algo corajoso. Sentou-se em silêncio e olhou para o recibo. Reconheceu o que vinha carregando. Percebeu a diferença entre o que já não lhe serve mais e o que está pronto para receber. Deixe um comentário dizendo: estou escolhendo isso em vez daquilo. Faça disso a sua declaração. A sua assinatura no comunicado de hoje. Escolha dentre as informações reveladas nesta leitura. Estou escolhendo minha própria paz em vez de provar meu valor. Prefiro a libertação à esperança de que eles mudem. Estou escolhendo realizar meu desejo silencioso em vez da segurança de fingir. Prefiro o silêncio sincero a explicações exaustivas. Seu comentário é seu contrato energético consigo mesmo. Não para a validação de ninguém mais. Para a sua própria. Faça isso agora.